Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos conversar sobre o metabolismo dos carboidratos. Lembrando que esse esquema que vocês estão vendo na tela fica disponível para quem é membro, para quem faz parte da nossa comunidade ali, tá bom? Fica disponível lá na Hotmart, então você consegue baixar esse esquema. Ele sempre é atualizado, então sempre que eu dou uma melhoria nele ou recebo alguma sugestão que dá para melhorar, a gente atualiza e deixa lá na Hotmart para você que é membro, para você que faz parte da nossa comunidade, baixar, tá? Bom, se você vive em outro planeta e não sabe o que é carboidrato, agora eu vou começar a explicar para você. Aqui tem muitos tópicos, tá? E se eu fosse falar o que é carboidrato, controle energético, respiração celular, exames, outros exames e doenças, se eu fosse falar de tudo isso nessa videoaula, ia ficar uma videoaula muito grande. E a minha intenção não é essa, vai ficar uma aula muito grande e cansativa. Eu vou falar por partes. Então, a primeira parte que eu vou falar agora para vocês, o que é carboidrato, tá? Na próxima aula a gente fala sobre controle energético. E na terceira aula que eu vou trazer aqui para o YouTube, a gente fala sobre respiração celular. Eu vou falar sobre exames, tá? Sobre outros exames relacionados também ao metabolismo dos carboidratos e patologias. Eu vou falar em vídeos que vai estar disponível apenas para os nossos membros, tá? Então vamos deixar de enrolação, deixa eu aumentar um pouquinho a telinha aqui para vocês, para ficar melhor para vocês. Vamos lá, ó. O que é carboidrato? Né? Carboidrato vai ser uma macromolécula ali, tá? Uma macromolécula formada por hidrogênio, carbono e oxigênio. Essa macromolécula tem uma função basicamente energética para a gente, tá? E a gente tem outros tipos de macromoléculas como as proteínas e os lipídios, tá bom? Para a nossa alimentação, o carboidrato é de extrema importância. Por quê? Porque ela tem uma função energética, tá? E quando esse carboidrato ele é quebrado na nossa alimentação, a menor partícula desse carboidrato vai se chamar glicose, tá? Vou mostrar só para vocês aqui, ó. Carboidrato, o pessoal acha que carboidrato, né? É açúcar, e aí, quando a gente fala de açúcar, por isso que eu não gosto de falar, não, carboidrato é açúcar. Eu não gosto de falar porque quando a gente pensa em açúcar, geralmente as pessoas vão pensar em açúcar de cozinha, né? A sacarose ali, que é aquele açúcar que é adocicado. E para ser carboidrato não precisa ser adocicado. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, macarrão, né, que geralmente é salgado. Você tem a pipoca, que você come de forma salgada, ele vai ter açúcar naquele milho, que é o amido, né? Então você tem aqui eu acho que tem o arroz, não, aqui não estou vendo arroz, talvez aqui seja não, ali parece saber, né? Mas de forma geral você também tem um arroz, que ele é salgado, tá? E você tem outros alimentos ali que podem ser doces ou não. O que importa é que o fato de ser carboidrato, quando aquele alimento ele for quebrado, ele vai ser transformado em açúcar no nosso organismo, tá? Ele vai ser transformado ali numa menor molécula que é chamada de glicose. E a glicose, querendo ou não, a gente associa ela, quando fala de glicose, fala de açúcar, porque está muito ligada à questão do diabetes, tá? Não liga aí para alguns possíveis barulhos que aparecem não, porque como eu estou gravando no laboratório, isso é normal, tá? Bom, como eu falei para vocês, carboidrato, macromolécula, que quando vai ser quebrada, vai chegar na menor partícula chamada de glicose. Vou mostrar para vocês só a estrutura dela aqui. Não fica desesperado. Nós temos a estrutura linear e a estrutura cíclica, tá? Que é essa estrutura fechada aqui. Ai meu Deus, já vou começar a ver a questão de hidrogênio, oxigênio, carbono, já vou começar a ver essas coisas, vou começar a ficar louco. Não fica louco, tá? Respira. A única coisa que eu quero que vocês vejam aqui é a questão, ó. Sabe, o que eu quero que vocês saibam, tá? É que a glicose ela é uma molécula formada por 6 átomos de carbono, tá bom? Ok? Então decore isso aí. Mais pra frente isso vai ser importante. No momento, não, tá? E não se despede, porque eu não vou trazer muita estrutura aqui para não deixar você ali confuso, tá? Então, já deram uma olhada na cara da glicose e aí eu tenho que falar para vocês que o carboidrato ele vai ter duas funções. Pra gente, o ser humano, essa função principal, tá? A função principal vai ser função energética. Então, já pode dar uma olhadinha aqui, ó, que o carboidrato ele nos fornece energia. Então, quando você respira, quando você fala, quando você anda, quando você faz atividade física, quando você está dormindo, que seu coração está batendo, tudo isso precisa de energia. E é o carboidrato, né? É a glicose ali que vai fornecer essa energia, tá bom? Então, basicamente, eu posso falar para você que de modo geral, tá? Mas para a gente aprofundar um pouco mais, que a glicose é a nossa moeda energética, tá? A glicose que vai fazer a energia para a gente ter as nossas atividades normais, tá? Agora, se a gente falar em questão, por exemplo, de insetos, ó, insetos, o carboidrato, esse açúcar, ele vai ter uma função, além de energética, também vai ter uma função ali estrutural, tá? Então, na questão de alguns insetos, você consegue ver não, na carapaça desses insetos vai ter uma açúcar chamada quitina, tá? Que é um polissacarídeo, ok? E quando eu falo de polissacarídeos, aí a gente já tem que entrar aqui, ó, na questão de classificação dos carboidratos. Não se despegue, tá? Então, vamos lá. Existe um carboidrato que é uma macromolécula. O que é uma macromolécula? Uma molécula grande, tá?
Quando essa macromolécula ela é quebrada, ela vai ser classificada. A menor parte dessa macromolécula, desse carboidrato, é chamado de monossacarídeo, ok? E aí quando você pega um monossacarídeo e une a outro monossacarídeo, você vai ter ali, ó, um disacarídeo, tá vendo como tá tranquilo? Então, vamos lá, você pegou uma glicose, juntou com a menor molécula, tá? Um monossacarídeo, pegou essa glicose, juntou com outra glicose, você tem agora um disacarídeo, tá? E esse disacarídeo vai receber o nome, já a gente fala dele. Por fim, se você tem 3 ou mais monossacarídeos unidos, tá? Então você pegou uma glicose, outra glicose, outra glicose. Aí você uniu essas 3. Aí a partir daí você já tem um polissacarídeo. Tá vendo como é fácil? Não é difícil. Não é difícil. Então monossacarídeo, menor molécula, tá? Quando você tem essa menor molécula e você une ela com outra, né? Então você tem uma glicose, une com outra glicose, agora você tem um disacarídeo. E aí se você acrescentar mais um monossacarídeo aqui, você teria 3 monossacarídeos ligados. E aí a partir daí você vai ter um polissacarídeo. Tá vendo como é simples? Não é difícil. Dessa forma que a gente classifica ali os carboidratos, tá? Monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Quais os principais monossacarídeos? Primeiro, a glicose. De extrema importância para nossas atividades, tá? A molécula energética que o ser humano usa ali para fazer, para produzir energia, né? Basicamente isso. O seu excesso traz problema e a sua falta de glicose também vai trazer problema pra gente, tá? Olha lá, ó. É um açúcar de 6 carbono, como eu mostrei lá para vocês. Lembra da imagenzinha? Vamos lá, só para vocês darem uma recapitulada. Olha só aqui, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é importante você saber disso, porque quando a gente começar a falar de respiração celular, você vai ter que entender por que de 6 carbonos e qual a diferença de ter 6 carbonos no momento da respiração celular, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, classificação. Monossacarídeos, principal, glicose. Aí a gente tem a galactose, que é o monossacarídeo encontrado no leite, tá? Também tem 6 carbonos, tá, pessoal? A diferença da glicose e a galactose e a frutose, tá? São a disposição que esses carbonos encontram, as ligações que elas são feitas, tá? Porque todas elas são isômeras, tá? O que são isômeras? São parecidas, mas um pouquinho diferentes, vou colocar dessa forma, tá? É basicamente desse jeito. Não vamos aprofundar, mais pra frente eu posso até trazer algumas imagens aqui para você assimilar isso melhor, tá bom? Mas vamos ficar com essa noção aqui, que elas são parecidas, porém com uma ou outra coisinha diferente, que nesse caso algumas ligações que vão estar dispostas diferentes ali, tá bom? Bom, pessoal, acabei que tive que dar uma paradinha aqui, tá? Surgiu um probleminha e eu tô voltando agora. E a gente tava falando da lactose, tá? A galactose é um açúcar encontrado ali no leite, tá? Vai estar presente ali na lactose, ok? Nós temos a frutose, que é um açúcar encontrado ali, por exemplo, nas frutas, tá vendo? Então, se você pegar ali, eu vou pegar aqui aquela famosa, aquele famoso pão, né? Você come o pão, quebra o pão, chega na glicose, ok? Essa glicose é energia pra gente. Você vai pegar o leite ali, você vai quebrar o carboidrato que é encontrado no leite, você vai chegar na galactose. Você come a maçã, na maçã tem açúcar, vai quebrar a menor partezinha ali, ó, frutose, tá bom? Monossacarídeos, todos formados por 6 carbonos, beleza? Quando a gente fala de disacarídeos, a gente tem aqui os 3 principais. Primeiro é a sacarose. Sacarose é a famosa ali açúcar de cozinha, tá? É basicamente, tem aquele açúcar refinado que você come na alimentação, né? Usado ali para fazer bolos, usado para fazer o cafezinho ali. Esse tipo de açúcar é a famosa sacarose, tá? É um disacarídeo ali que é formado por, aqui ó gente, ó, formado por uma glicose e uma frutose, tá? Beleza? Entendeu? A sacarose, ela é retirada, se você já percebe pelo fato de ter frutose, que ela vai ser retirada da cana-de-açúcar, tá? De algumas beterrabas, de alguns alimentos que a gente consegue retirar açúcar, beleza? Maltose vai ser ali, ó, um disacarídeo que vai ser produzido ali através da digestão do amido, tá? Isso vai ser geralmente feito por bactérias, aí vai ser fermentado e você consegue encontrar essa maltose, por exemplo, na cerveja, tá? E ela é formada por 2 moléculas de glicose. Por fim, nós temos a lactose, né, que vai ser formada ali por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, tá? Então, ó, lembra comigo, ó, lembra que o monossacarídeo é uma molécula, né? Então, a glicose é uma molécula ali, uma molécula de açúcar de 6 carbonos. Aí você tem uma outra molécula chamada galactose, que também tem 6 carbonos. Quando as duas se ligam, elas formam a lactose, que é um disacarídeo, uma molécula de açúcar, porém com 2 monossacarídeos ligadinhos um com o outro, tá? Bom, se a gente tem mais de 2 monossacarídeos ligados, a gente já tem um terceiro ali, polissacarídeo, tá? Polissacarídeo mais comum, amido, ó. Amido, tem gente que usa o amido ali muito na cozinha, né? Para poder engrossar caldo, para fazer esse tipo de coisa. Então, amido é um tipo de açúcar, tá?
O amido também ele funciona como reserva energética das plantas, né? Então, no teu milho lá, o centro do milho é rico em amido, né? Rico em amido. Então, ali fica a reserva energética daquele fruto, ok? Ó, celulose é outro tipo de polissacarídeo, outro tipo de carboidrato. Só que a celulose a gente já não consegue usar ali como fonte de energia. Mas, contudo, a gente vai usar a celulose ali, ó, vai ser usada no papel, por exemplo, né? Então, esse papel que você usa na impressora é celulose, tá? Então, é um tipo de carboidrato, só que esse carboidrato a gente não usa ele, a gente não tem a capacidade de conseguir quebrar ele para gerar energia. Já tem algumas bactérias que conseguem quebrar essa celulose e transformar em energia, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui, tá bom? Temos também ali o glicogênio. O glicogênio aí você já deve ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês acadêmica aí, né? Estudantes, você já deve ter escutado falar do glicogênio. O glicogênio vai ser o nosso estoque de energia, vou colocar dessa forma, tá bom? Então você pega várias moléculas de glicose e juntam elas, né? E vai formar o glicogênio, ok? E esse glicogênio é uma reserva energética, ok? Então, aquela pessoa que está com pancinha ali, né? Tipo eu, que estava um tempo atrás, estava com uma pancinha bem ali sobressalente, era excesso de energia, excesso de glicose que foi transformado em glicogênio, foi estocado e depois esse glicogênio ali foi transformado em gordura, tá bom? Então você tem que saber que no animal a reserva energética vai ser o glicogênio, enquanto lá na planta essa reserva energética vai ser o amido, tá? E quando a gente fala também de açúcar, né, quando a gente fala de carboidrato de modo geral, ele serve para N coisas, tá, pessoal? Aqui a gente está se atentando mais a essa questão do glicogênio e da glicose, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas, por exemplo, ó, ácido hialurônico, que é um ácido que é usado ali, né, na estética para melhorar a aparência da pele, é rico em energia, tá? Energia não, desculpa. É um açúcar também, tá? Então, tem gente que vai falar, meu Deus, mas é um ácido e é um açúcar? Sim, é um açúcar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão da classificação, tá? Monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Bom, por fim, para a gente finalizar essa aula, né, que já está ficando um pouquinho grande, vamos falar aqui sobre a questão da quebra dos carboidratos. Como é que ocorre essa quebra dos carboidratos? A partir do momento que você consome alimento, esse carboidrato ele tem que ser quebrado, né? Primeiramente, ele vai sofrer um processo mecânico, então, a própria mastigação. Então, a gente tem um processo de quebra mecânica, tá? Mastigação e através dos movimentos peristálticos do intestino, tá? E a gente também tem um processo químico, tá? Que vão ser através das enzimas. Então, quando você começa a comer ali uma pizza, vou pegar a imagem aqui como exemplo, você já tem uma enzima agindo ali para quebrar esses carboidratos. Nesse caso aqui, ó, a amilase salivar, tá? Que é produzida ali pela glândula salivar. A amilase, ela tem um papel de quebrar o açúcar. Então já começa a partir desse momento. E aí quando você engole, né, aquele pão, aquele pedaço de pizza, ele vai cair lá no estômago e essa enzima ela vai ser inativada pelo pH. Contudo, quando esse alimento ele é processado ali e cai lá no intestino, aí você vai ter a ação novamente reativada dessa enzima, da amilase, tá? Salivar, mas contudo ainda vai vir aqui essa imagem não está tão legal, mas aqui no intestino ainda vai ter a atividade ali de uma enzima chamada enzima amilase pancreática, tá? Que é uma enzima produzida pelo pâncreas e ejetada lá no duodeno, tá? Que vai fazer essa quebra do carboidrato. Uma vez esse pão todo quebrado, aí a gente vai chegar realmente naquela menor molécula que é a glicose e aí o intestino vai fazer esse papel de absorver essa glicose, tá? E aí nós teremos alguns outros processos para frente, que essa glicose ela vai ser capturada, né? E vai ser, parte dela vai ser usada como já fonte de energia ali e outra parte vai ser usada de forma a ser estocada, tá? Ok, aqui eu coloquei o esqueminha para vocês, então quem nos segue, né, quem faz parte da comunidade tem esse esqueminha, tá? Então eu coloquei para vocês, ó. Então na boca nós temos a ação da enzima amilase salivar, que começa a quebrar o carboidrato ali já na boca. No intestino nós vamos ter a ação da enzima amilase pancreática, tá? Essa enzima, por exemplo, a amilase salivar, ela é usada como marcador, tem muito médico que acaba pedindo ela ali em algumas questões de cachumba, né? Que o paciente fica com a boca inchada, aqui embaixo da boca inchada, e aí o médico acaba pedindo para ver a alteração dela em algumas questões de cachumba, tá? Já essa amilase pancreática, ela é usada ali para verificação de lesão pancreática, né? É um bom marcador também, tá? Ela geralmente ela é mensurada geralmente com a lipase também, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, intestino, ação da amilase pancreática, aí nós vamos ter quebra do carboidrato, menor molécula glicose, vai ser absorvida e vai ser armazenada lá no fígado, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu acho que ficou uma aula bem completinha, tá bom? Não ficou tão grande
Achei que ia ficar maior, acho que estava na média de uns 13 para 14 minutos, tá? Lembrando, deixa eu só... tá o pena aqui pro computador. Aqui, ó. Só lembrando para vocês que esse esquema tá disponível para quem é membro e para quem faz parte da nossa comunidade lá na Hotmart. É só ir lá e baixar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece que vai ter o outro vídeo sobre controle energético, tá? E por fim, vou ter que pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para acontecer vídeos novos, tá bom? Dito isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida, que geralmente eu respondo, tá? E é isso. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Fui!